tempo de ser levado para o céu. E como é que se é levado para o céu, né? Como é que vai dar esse caminho? Como é que se dá esse caminho de ir para o céu? Diz a palavra então. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então, para ir para o céu, tem que ir a Jerusalém. Não tem como ir para o céu sem ir para Jerusalém. E o que é Jerusalém na vida de Jesus? Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é a cidade do templo, Jerusalém é a morte de Jesus. Jerusalém é o momento da vida de Jesus onde ele vai experimentar toda a rejeição e toda a maldade humana. Jerusalém é uma grande frustração na vida de Jesus. Quando Jesus chega às portas de Jerusalém, ele olha a cidade do alto e chora, né? Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os pintinhos, mas vós não quisestes, né? E em Jerusalém Jesus vai morrer, vai dar a vida. Portanto, Jerusalém era o destino final da vida de Jesus. E sobretudo São Lucas nos mostra o ministério público de Jesus como uma grande caminhada de subida e de voltinhas. Jesus vai dando voltinhas e subindo a Jerusalém, voltinhas e subindo. Até que chega o dia então, onde Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Essa é a nossa tradução, a tradução da maioria das Bíblias, mas a frase está escrita no original, é uma expressão idiomática que diz assim: então ele endureceu a face em direção a Jerusalém. No hebraísmo, dizer assim, ele endureceu o rosto, significa que ele se decidiu por, né? Então o filho está lá, a filha está lá, assim, não sei se eu faço administração, se eu faço direito. Aí alguém pergunta: ele já decidiu o que ele vai fazer? Aí ele decidiu, assim, ele endureceu o rosto para o direito, para a administração. Ele tomou firme decisão, endurecer a face, fazer cara de sério, de bravo, tirar o sorrisinho do rosto e ir para o seu destino, para Jerusalém. E o nosso caminho, irmãos, de salvação, nosso caminho de santidade, também passa por endurecer o rosto, por tomar firme decisão e ir para Jerusalém. Jerusalém na vida de alguns é o convento. Jerusalém na vida de outros é ir atrás do inimigo, tentar conversar. Jerusalém é a castidade, parar de enrolar e decidir-se pela castidade. Jerusalém na vida de outro é parar de dar voltinha e falar: quer saber, dízimo é todo mês, é mês sim, mês também, não é esse mês não deu. Endurecer o rosto em direção a algo, sem o qual não tem céu. E nós todos enrolamos um pouquinho, a gente dá umas voltas, né? E Deus mesmo nos permite as voltinhas, no intuito de que cada um leva um tempo, né? Cada um é um, tá, mas não vai endurecer o rosto nunca. Nosso problema, meus irmãos, é a falta de resolução, né? Esse é o nosso problema. Nos falta resolução. Aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho: quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino. E talvez a gente olhe para a nossa vida espiritual e para tantos assuntos da vida, não só a vida espiritual, e a gente sente uma tristeza, até um ressentimento com Deus, né? A gente fala: não vai para frente, não avança, tanto que eu queria. E talvez a resposta esteja em olhar para trás e ver o tanto de oportunidade que eu tive de fazer uma resolução e não fiz. Quantas vezes a gente já prometeu algo e a promessa dura quantos dias? Nossa falta de resolução em direção a Jerusalém. Então chegou o momento do ministério de Jesus. Senhor, podia ir lá em Cafarnaum esse final de semana, vai estar assim de gente, né? E Jesus falou: filho, quem me viu, viu, quem não viu, não vê. Estou indo para Jerusalém. Senhor, a gente podia ir lá naquela sinagoga, tem uns doentes lá, o Senhor fazia assim uma oração pelos doentes, pelos enfermos, e Jesus adorava rezar pelos doentes, pelos enfermos, mas ele tinha que dizer para ele mesmo: mas é que eu estou indo para Jerusalém, que dó que dá de não rezar mais por ninguém. Veja, a renúncia, o desprendimento. Jesus também sofreu com a resolução de ir para Jerusalém. Jesus com certeza ao subir para Jerusalém pensava: nossa, se eu for para Jerusalém eu morro.
Quanta pregação eu vou deixar de fazer, quanto bem eu vou deixar de fazer. Mas era o destino da vida dele, era o propósito da vida dele, o céu e nos levar para o céu. Mas para isso tem que entrar, tem que ir para Jerusalém. E aí Jesus entendeu, o tempo de me preparar e de preparar os outros para a minha ida a Jerusalém, que humanamente vai acabar com tudo, já está bom o tempo de preparação. Você sabe, meus irmãos, a gente não pode ser, não é bom ser, né, na vida, não é bom ser precipitado, ansioso. Mas tem gente que passa a vida pensando e não vive. A gente precisa de um tempo para discernir as coisas, né? Mas você vai discernir para sempre? Chega uma hora que tem que parar de pensar, tem que viver, né? Chega uma hora que tem que parar de pensar e tem que corresponder. Então Jesus entendeu o tempo, a hora, o momento, e precisou endurecer a face para se manter firme naquilo que entendeu. Naquilo que entendeu. E aqui está, meus irmãos, parece que muitas vezes na nossa vida a gente está se movendo e parece que a gente não entendeu por que deu os passos que deu até agora. Na primeira dificuldade a gente reclama, a gente murmura, a gente desiste. Na primeira contrariedade a gente desacredita. Tem gente que parece um menino maluquinho. A decisão foi sua, foi você que disse que queria isso aí. Continua, paciência tudo alcança, né? Bora para frente um pouco mais de ânimo, de resiliência. E muitas vezes, queridos, as pessoas desistem, não é porque as coisas são difíceis, não. Porque o que é fácil na vida? O que é bom e fácil ao mesmo tempo? Você conhece? Não tem. Em área nenhuma da vida, o que é bom é fácil. Até na sua cozinha. Toda comida que é muito fácil de fazer, geralmente não é boa, não é saudável. Não é isso? Tudo que é muito com 1 minutinho está pronto, dá câncer, engorda. Tudo na vida que é bom, geralmente não é fácil. Mas as pessoas, eu e você, nós desistimos daquilo que prometemos para nós mesmos e para Deus, porque é difícil aquilo? Não é não, a gente desiste porque a gente não sabe o que quer. Esse é o ponto. Quantas coisas você tem, graças a Deus, e alcançou, graças a Deus, elas foram fáceis? Mas você sabia o que você queria. Nós, no fundo, não queremos aquilo que dizemos que queremos. E aí Jesus nos ensina isso. Nós precisamos tomar firme decisão, endurecer o rosto e fazer o que tem que ser feito. Para entrar no céu e para redimir a humanidade, Jesus tomou firme decisão por Jerusalém. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma mulher de uma fibra interior maravilhosa. Santa Teresinha, ela é muito mal interpretada. Nessa história da Santa das Rosas e do Amor, é pintada como uma bonequinha que virou santa por ficar correndo atrás de passarinho, né? Como uma coisa assim, um cafona adocicado, e ela não foi nada disso. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma santa gigantesca, né? Uma santa gigantesca, que alcançou nessa vida uma santidade, uma graça diante de Deus imensa. E toda a graça alcançada na terra, quando passa da porta do céu, a pessoa entra no céu, toda a graça vira glória. É por isso que tem santos maiores, tem santos menores. Numa vida escondida, né? Numa vida simples. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus morre, um padre lê os seus primeiros escritos. E ele vai ao Carmelo e diz à madre. Tinha ali pouquinho tempo que ela tinha morrido, meses, talvez um ano e pouco. E ele diz: madre, nós temos que canonizar essa menina. Aí a madre olhou para o padre e falou: padre, mas se tem que canonizar ela, tem que canonizar nós tudo aqui, ó. Tem nada nela que não tem nas outras. Mas o mundo interior dela foi vivido de um jeito, e as suas lutas de um jeito, de profunda graça. E aí começam a acontecer milagres portentosos, né? Através da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela começa a aparecer em lugares, curas extraordinárias, uma santa gigantesca. Então, de onde é que vem toda essa glória? Da graça alcançada em terra. Enquanto eu tomo minha água por causa da minha garganta, pergunta para quem está do seu lado assim: quando você morrer lá do céu, você vai conseguir curar gripe, uma encravada pelo menos, alguma coisa desse tipo? Fala para a pessoa: não, eu não tenho graça nenhuma. Eu não vou curar nem gripe.
nem micose, nada. Veja, toda a graça que se alcança nessa terra, quando entra no céu, vira glória, né? Então, uma santa gloriosa. E Santa Teresinha precisou viver isso na vida dela. O pai e a mãe tiveram acho que 8, 9 filhos, né? 4 morreram. Ficou ela e mais 4 meninas. E acabou que as 5 foram freiras, 4 carmelitas e uma de uma outra congregação. E Santa Teresinha já tinha uma irmã ou 2 no Carmelo, né? Se eu não me engano é isso. E ela sente um chamado muito forte para entrar na vida religiosa para o Carmelo. E numa peregrinação a Roma, numa audiência com o Papa lá, que a caravana estava fazendo, ela agarrou nas pernas do Papa lá na hora de ajoelhar para beijar o anel, pedir a bênção, e pediu a ele que ela queria entrar no Carmelo, mas ela estava com 15 para 16 anos ainda, tinha que esperar mais 3 anos. E por um efeito, né, Deus tem seus eleitos também, o Papa, o golpe está aí, cai quem quer, né? Não é que o Papa deu autorização para uma menina e contrariou tudo, né? E mandou a carta lá para ela entrar. Só que a entrada no Carmelo foi muito difícil, porque é um rompimento muito grande, total e radical, com o mundo e com a vida, né? É um holocausto de amor em favor da igreja, das almas, né? E a santificação dos padres. É para isso que existe o Carmelo, esse holocausto de amor. Então ela sofreu muito para entrar, mas não falou que ia entrar. Então endurece a cara e entra, e vai, né? E faz o passo na vida. Ela muito novinha havia perdido a mãe. E Santa Teresinha, do Menino Jesus, era de temperamento melancólico. Melancólico é o temperamento onde algo entra muito rápido na pessoa, mas também fica para sempre. Então a pessoa remoe aquilo, com a tendência à profundidade, à poesia, né? Um bom melancólico, um excelente conselheiro, amigo, enfim. Mas isso é quando está purificado, né? Como todos os temperamentos. Então Santa Teresinha sofreu e fez sofrer muito pela sua melancolia. Ela era muito chorona, ela era muito sensível. Tudo nela virava uma novela, para o bem e para o mal. E ela perde a mãe muito novinha, né? E ela entra numa crise de choro que não sara mais por mais de meses. Fosse hoje, ela ia para um psicólogo, ela ia para um psiquiatra, ia tomar remédio, né? Mas ela sempre foi muito devota a Nossa Senhora. E um dia ela parou diante da imagem de Nossa Senhora e pediu socorro, porque nem ela aguentava mais sofrer a dor de não ter mãe e a saudade da mãe, e já a saudade de 2 irmãs mais velhas que estão no Carmelo. Então ela ficou pequenininha, tendo pai e muito sozinha. E aí então Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora sorri para ela, e no sorriso de Nossa Senhora ela foi curada daquele destempero que ela vivia. Ela parecia uma maluquinha que vivia chorando e gritando, uma encapetadinha mesmo, né? Então ela foi curada daquilo. Então ela foi fazendo experiências de fé. Entra no Carmelo, vai viver a vida lá, a vida comum do Carmelo. E o que Santa Teresinha descobre? Ela descobre algumas coisas sobre ela. Primeiro, que ela era encantada pela vida dos santos, das santas, do Evangelho, né, de Jesus, mas que ela mesma não era desse tamanho. Então Santa Teresinha viveu muito a espiritualidade de Santa Teresa de Jesus, que nós vamos celebrar dia 15 de outubro, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz. Mas ela via que ela não tinha tamanho, não era para ela aquela fé, aquela santidade, né, gigante, que no fundo ela nasceu para uma vida muito comum, igual as outras freiras mesmo. Então ela descobriu a sua pequenez. Deus não a chamou para grandes coisas. E aí então ela vai entender e criar, né, a sua pequena via de santificação, o pequeno caminho, a pequena via da santificação, que também é muito mal interpretada. As pessoas dizem assim, não, é que eu sou chamado para ser santo igual Santa Teresinha, nas pequenas coisas. Vamos entender o que é ser santo nas pequenas coisas. E se eu pudesse ter dado um conselho para Santa Teresinha, olha a minha ousadia, que eu não sou santo. Eu não sou santo, Santa Teresinha, mas eu fiz teologia, você não fez. Eu não sou santo, mas eu escuto o povo, você estava no Carmelo, não escutava o povo. Então, vamos trocar uma ideia, não fica brava também. Então você convida uma pessoa para fazer algo que ela nunca fez na vida, para dar um dia de serviço para Deus, que ela nunca deu aquele dia de serviço para Deus na vida. Ela pega e fala, não, é que eu sou santo nas pequenas coisas. Não, você é jacu, você é egoísta, e você é medroso, e medo é pecado.
Quer mais? Não vem botar a Terezinha no negócio, não. O que é a pequena via da santificação? A pequena via é abraçar o que me cabe. E sim, boa parte das pessoas, o que lhes cabe nessa vida é uma vida muito comum, sem nada de extraordinário, tal qual os outros. Mas não é fugir dos convites de Deus para dizer assim, não, que eu sou humilde, então eu não vou fazer isso aqui não. Faz você, porque eu sou santo nas pequenas coisas. Isso é preguiça, isso é falta de caridade. Santa Terezinha nunca disse um não para Deus, dentro do convento do Carmelo, mesmo antes, para entrar. Nunca disse um não. Só que ela entendeu que Deus a convidava para dizer sim, como todos nós, mas o sim não era para aquelas coisas extraordinárias. Ela nunca foi escalada, convidada para coisas extraordinárias. Mas nas pequenas coisas, ela se deu por inteiro, de modo imediato, de modo pronto, de modo intenso. E é isso que é a pequena via de Santa Terezinha. Então, não é ficar dizendo não para aquilo que provoca meu medo, dizendo não para aquilo que me desinstala da minha preguiça, dizendo não para aquilo que questiona meu humor, minhas coisas. E tem muita gente, não quero te chatear, Terezinha, é o que eu escuto. Tem muita gente que, em nome da pequena via de Santa Terezinha, é medíocre, preguiçoso, egoísta, não ama ninguém e não vai levar ninguém para o céu e não edifica o reino. Não é isso a pequena via de Santa Terezinha. Não é isso. Então a grande maioria das pessoas talvez vai passar nessa terra tendo uma vida comum. Mais um pai de família, mais uma mãe de família, mais uma mulher viúva, mais uma jovem que ainda não arrumou namorado, mais um pároco de interior. É isso a vida da grande maioria de nós. A igreja tem meia dúzia de luzeiros extraordinários aí. Meia dúzia não, um pouquinho mais. Mas naquilo que me cabe, eu estou pronto, imediato, resolvido, não volto atrás e vou inteiro naquilo. É isso que é a pequena via. Não é escondimento nem fuga, porque eu morro de medo de falar em público, mas nós precisamos que você fale. A pequena via é aceitar a própria humildade, miséria e se lançar em Deus, naquilo que Deus propor, né? Então ela viveu isso de um modo muito intenso, muito grande na sua vida. Então a primeira coisa que ela descobre, que ela é muito pequena, que ela não foi chamada para grandes coisas. Mas aí, a segunda coisa, dar-se por inteiro nas pequenas coisas. Santa Terezinha escreveu muitas poesias. Tem uma dela que fala, é uma explicação muito de quem ela é. Tem uma poesia dela que chama Passarinho, que resumidamente é isso aqui. Ela vai dizer assim para Deus, né? Águia, já viu uma águia, né? Imensa, voa lá em cima, aquelas asas desse tamanho. Águia não sou, ó meu Senhor. Dela, da águia, dela trago apenas o olhar. Nem a asa, nem a força, apenas o olhar. Porque a águia enxergou tudo, né? Então quando ela lia o livro dos santos, quando ela lia o evangelho, ela se sentia na altura das águias. Então ela dizia, águia eu não sou, ó meu Senhor. Dela eu trago apenas o olhar. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Então, enxergo como águia. Leu lá Teresa de Jesus, João da Cruz, lia Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que ela gostava muito. E aquilo ardia por dentro. Mas ela via que ela mesmo era um passarinho. Agora, passarinho não voa? Voa. E existe uma altura que o passarinho não chega, a menos que Deus pegue na mão e leve por misericórdia lá na altura da águia. Então essa foi a espiritualidade de Santa Terezinha. E aí nisso, com o olhar de águia, com o afeto da águia, ela andou na altura dos passarinhos. Foi uma menina muito doente, logo foi ficando muito doente, uma saúde muito frágil, né? E aí foi descobrindo o martírio diário. No Carmelo havia uma freira que para ela era dificílimo tolerar, suportar e ter do lado. Uma freira meia neurótica mesmo, né? E cheia de manias e não sei o quê. Então, a natureza dela fazia ela querer ficar longe daquela ali, né? Você senta numa ponta, você senta na outra. E ela descobriu a graça, então. Não adianta eu ler o livro do santo e achar a coisa mais linda, o martírio de São Lourenço, assado na brasa, virado dos dois lados, né? São Francisco beijando o leproso.
Aquilo nos emociona, né? Nos dá o olhar da águia. E não consegui conviver com uma pessoa. Então ela fazia um movimento contrário a ela, né? Porque a santidade é muito isso, é um movimento contrário a nós mesmos. Ela fazia o esforço de ficar perto daquela irmã, sentar do lado daquela irmã, sorrir para aquela irmã. Tanto que quando ela morre, começa o processo de beatificação dela, que foi muito rápido, as irmãs estão todas vivas. Esta irmã, que nos livros a gente sabe que Santa Teresinha não ia com as fuças, sentia assim um desgosto de ter que ficar do lado daquela mulher, que era cheia de manias que a irritavam. Essa freira vai depor, né? A senhora conheceu, irmã? Conheci, vivi aqui com ela. Como é que era? Eu não sei, ela tinha um amor por mim. Eu não sei o que acontecia, mas ela era apaixonada por mim, ela me tratava tão bem. Onde eu ia, ela ia, você acredita? E essa freira foi descobrir no céu, quando morreu, que ela era um inferno na vida da Teresinha, né? Mas ela, nessa vida, achava que, nossa, a irmã Teresinha, não sei, ela me ama tanto. E não era o caso, né? Então, o martírio que lhe cabia não era ser decapitada como os missionários, era sentar, era trabalhar na escala daquela semana junto com aquela freira e sorrir para ela. Então ela foi descobrindo essas coisas, né? Muito apaixonada pela salvação das almas, pela vida missionária, morava dentro de um Carmelo e ficou doente. E aí às vezes a madre dispensava ela de ir para a capela, para ela poder dormir mais cedo ou acordar mais tarde, porque ela ficou bastante doente. Mas aí ela entendeu o valor de ir do quarto para a capela, sei lá, 50 metros, ali no fundo da quadra. Segurando na parede, arrastando, até que chega na capela. Não precisava ter vindo, irmão, podia ter ficado na cama. Não, estou bem, vou rezar. E oferecer cada passo por aqueles que andam quilômetros e quilômetros para ir numa missa, para presidir um sacramento em algum lugar do mundo. Então, se unir à igreja naquilo que fazemos. Eu dou pequenos passos, alguém anda quilômetros e todos nós nos encontramos na Eucaristia. E é muito bonito o sentimento de igreja de Santa Teresinha. Na missa a gente escuta assim, o corpo de Cristo. A gente fala amém. O que é esse corpo de Cristo que você diz amém? É o corpo de Jesus, né? Corpo, sangue, alma, divindade. Mas quando a gente comunga o corpo de Jesus, que também é a igreja. Na Bíblia que você não lê, o que Paulo explicou muitas vezes? Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Portanto, meus irmãos, não existe santidade e não existe movimento de crescimento de fé e vida interior autêntico, verdadeiro e saudável, se isso não está à disposição da igreja e do corpo de Cristo, que é a igreja. E igreja não é a soma de eu, mim, eu e os meus preferidos do YouTube. Isso não faz uma igreja. A igreja é onde 2 ou 3 se reúnem na mesma fé, no mesmo altar, na mesma Eucaristia. Não existe espiritualidade saudável, devoção saudável, que não me coloque à disposição da mãe igreja e dos irmãos que são a igreja comigo. Ela tinha um profundo sentimento de igreja dentro do coração dela, né? No sacrifício que fez da sua vida. E aprendeu a misericórdia, confiar cegamente na misericórdia de Deus. Tem uma música tão famosa, não sei se vão cantar, Nação de Graças, o que agrada a Deus, né? Na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez, que eu pare de ter inveja do outro, que eu pare de pensar que eu sou um nada, um coitadinho, que eu ame o que eu sou, a minha pequenez diante de Deus, a minha pobreza, a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Mas isso na vida de Santa Teresinha vem de uma miséria que ela experimenta nela. Não é uma miséria dela que ela experimenta, é da natureza humana, mas Deus a purificou naquilo que na espiritualidade se chama noite escura da fé, que você não tem, nem está atravessando e acha que nunca vai passar lá. As pessoas falam assim, é essa confusão do povo, Teresinha. Porque eu estou na noite escura da fé. Não, você não está na noite escura da fé. E nem ouviu minha história. Você não está na noite escura da fé. A noite escura da fé você nunca teve. Não sei se vai ter. A noite escura da fé é uma profunda tentação contra Deus.
É o último estágio da purificação de quem é muito santo. Desacreditar de Deus. Primeiro, desacreditar que eu vou me salvar. É um profundo sentimento de que eu vou para o inferno. Segundo, conviver com uma profunda convicção no afeto, no sentimento, não na razão, mas no afeto, que atrapalha a razão, de que Deus não existe, de que não existe céu. Mas isso não porque que levou meu pai, ele era um homem tão bom. Por que criança sofre? Não é essas crises de fé que vêm de teologia incipiente ou de apegos e carnalidades nossas. Essas são outras purificações que Deus faz, permite e precisa acontecer. Mas ela viveu a noite escura da fé. Ela não tinha esses problemas com nada dessas coisas. Mas ela viveu tormentos interiores profundos de tentação contra Deus. E a pessoa se sente duas em uma ao mesmo tempo. Ela jura que Deus não existe e sente muita vontade de ir na missa. Ela jura que Deus não existe e ela precisa confessar o quanto antes para o padre que ela pecou dizendo que Deus não existe. É 2 em 1 dentro da pessoa. É a última fase do fogo de Deus que derrete para unificar. É aquilo que Jesus experimentou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso é para poucos. Claro que nós vamos vivendo coisa parecida ao longo, às vezes, da vida, em determinados momentos, mas muito mais pelas nossas incompletudes, impurezas, do que por ação de Deus mesmo. Mas foi daí então que ela talhou, né? A esperança cega na misericórdia. Se esse Deus existe, eu vou entrar nesse céu só por misericórdia, por pura misericórdia. E ela experimentou isso, se lançou nisso. E aí, meus irmãos, nós ouvimos aqui a primeira leitura de Jó. Jó também teve uns dias difíceis, né? O que disse a leitura? Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que nasceu e falou: maldito o dia que eu nasci, e a noite em que meu pai e minha mãe me fizeram, fui concebido. Por que eu não morri na barriga da minha mãe? Por que eu já não fui levado? Para que assim eu pudesse encontrar descanso. Jó aqui é a imagem da pessoa justa, da pessoa boa. Santa Teresinha viveu isso, e aqui sim, às vezes a gente vive isso também. Justo, bom, mas um cansaço diante de tanto sofrimento, de tanta contrariedade, que a gente chega a se perguntar assim: por que Deus não me levou, não me leva para que eu possa descansar? É o esgotamento humano, né? Do psíquico, do espírito, do afeto, de você olhar e falar assim: amanhã eu vou ter que amar de novo, perdoar de novo, vai que vontade de descansar, né? Para isso, meus irmãos, só tem um remédio: a oração, o mergulho em Deus. Na vida espiritual, a gente vai do ponto A ao ponto B. Isso é seguir Jesus, avançar. Como é que se faz isso? Às vezes, com muito esforço. Mas a gente não chega no ponto B só porque nós andamos muito. Chega uma hora que Deus pega no colo e nos leva. Sabe aquele tempo que você fala assim: parece que eu não mudo, eu não avanço, nada acontece, ninguém melhora também. Esses são os momentos onde a gente está avançando mais, só que não é mais com a nossa perna, é no colo de Deus, né? Para isso, meus irmãos, só acontece isso com quem reza. Mas existe aqui também um cuidado humano que a gente tem que ter com a gente mesmo. Santa Teresa de Jesus, que não é a Teresinha de hoje, é a mãe espiritual dela, lá de 3 séculos antes na Espanha. Santa Teresa de Jesus, essa sim foi uma águia de asa de águia mesmo, né? Muito mais robusta, forte, sacrificada e heróica que a Teresinha, né? E ela foi madre, fundou muitos conventos, muitos carmelos. E ela deixou muita coisa escrita, né? Você passa a vida e não lê tudo que Santa Teresa de Jesus escreveu. Mas, por exemplo, ela escrevia as madres, né? As responsáveis das comunidades. Falou assim: olha, quando uma irmã começar a ficar muito tristinha, muito pesarosa, muito desanimada, com muita caridade, chama a irmã de lado, manda ela tomar sol por uns dias, vitamina D. Ó, o Espírito Santo como guia. Há 400 anos atrás ninguém sabia dessas coisas, mas a santa de algum modo sabia. Manda tomar sol, dormir mais cedo e acordar mais tarde. Olha que benção, gente. Dormir mais cedo e acordar mais tarde por uns dias, 3, 4 dias. E essa irmã então deve ser tratada com muito carinho, com muito sorriso. E por 3, 4 dias ela também vai comer carne vermelha, bife, coisa que no Carmelo não tem.
Mas por 3, 4 dias, amado vai comprar, vai no açougue, compra. Então vai dormir mais cedo, não vai fazer a última oração da noite, nem a primeira do dia. Olha que sonho. Dorme tarde, acorda tarde, dorme cedo, acorda tarde, toma sol e come carne vermelha. Olha que lindo. Aí ela dizia: e esta irmã, continue rezando o que sempre rezou. Continue fazendo as penitenciazinhas que sempre fez também. Não desanime disso. Prontamente fica curada. É um cuidado muito humano que às vezes a gente tem que ter. Senão a gente estoura também, né? Então, meus irmãos, às vezes, eu não sei, você fez até novena para ela, pedindo uma rosa, porque você está para morrer, igual Jó. E talvez ela te olhe hoje e fale assim: vai dormir mais cedo, sai do celular, dorme mais cedo. E amanhã é quarta-feira, não vem às 6, não, vem às 3 da tarde, amanhã somente. E come uma comida que você gosta, de preferência uma carnezinha vermelha que dá sustância na pessoa. Toma um sol. Olha só. Para que a gente não afunde naquilo que Jó e tantos santos e cada um de nós pode afundar, e eles não afundaram. Mas é perigoso afundar. A oração é necessária e o cuidado humano. E aí, meus irmãos, uma outra coisa que Santa Teresinha do Menino Jesus aprendeu. Tem uma história que ficou muito famosa. Ela foi sendo muito polida, ela foi sendo muito purificada. Então, de menina chata, dengozinha, que tudo, porque ela era a mais novinha do convento, ela se transformou numa mulher muito sábia, forte, robusta, né? Na vida interior, psíquica, espiritual. A madre lá colocou ela para ser a mestra das meninas que entravam no Carmelo, das noviças. Então, ela ia ensinar as meninas a superar os desafios, né, do primeiro ano, do segundo ano, de estar dentro de um Carmelo e tudo. E um dia ela pegou também uma irmã que ela se identificou, porque era chorona. Ai, ai. Aí ela pegou essa irmã, ela tinha uma lagoazinha lá, um lugar de lavar roupa, um tanque muito grande de água. Pegou um tanto de sal, colocou um pouquinho de água e falou para a irmã: bebe. A irmãzinha, por obediência, pegou e bebeu e falou: o que aconteceu? Nossa, muito salgada, não tem como tomar isso aqui. Ele falou: agora pega o mesmo tanto de sal, joga aqui no tanque dos peixes aqui, onde lava a roupa, não sei. Joga. Agora pega o copo, enche o copo, toma. E agora? Nossa, que água gostosa. Mas é a mesma quantidade de sal. Aí a irmãzinha falou assim: bom, mas num copinho com pouca água, num rio com muita água. Ela falou: tá vendo, minha filha? Se a gente não dilata o coração, tudo é amargo. Se a gente não se dilata na misericórdia, na esperança, na fé, a vida é intomável. E por que está sendo talvez para você tão difícil? Porque você é um copo muito pequenininho. Você precisa se dilatar para Deus. O tanto de sal que você toma, eu tomo, mas é o tamanho da alma que muda as coisas, né? Tudo isso, meus irmãos, para a gente terminar com um pequeno olhar para o Evangelho. Jesus foi rejeitado aqui, você viu? Então ele está subindo para Jerusalém, tem que passar na Samaria. Aí tem que dormir. E Jesus manda Tiago e João à frente para preparar pouso, ver onde é que eles poderiam dormir. E aí então a gente vê Jesus sendo chamado pela própria família dele de louco. Jesus sendo incompreendido pelos discípulos, por Pedro. E Jesus sendo rejeitado pelos rejeitados, que eram os samaritanos. Que Jesus, 2, 3 páginas depois aí na sua Bíblia, nem 2, é uma página e pouquinho, porque não é um capítulo para frente, é onde Jesus conta a parábola do bom samaritano, que ele faz aquele elogio para um samaritano que tinha um coração tão bom. Só que na página anterior, a primeira experiência que Jesus teve com o samaritano foi essa aqui. Dava-se a impressão que esse Jesus que vem, e os samaritanos já sabiam que estava passando o famoso Jesus por ali, ele ia para Jerusalém porque ele é judeu. Judeu não gosta de samaritano, mas samaritano também não gosta do judeu. E não tiveram onde dormir aquela noite, porque iam para Jerusalém. Aí Tiago e João disseram: Senhor, o senhor quer que a gente faça uma oração para Deus mandar fogo e matar eles queimados? Discípulos de Jesus, olha a cabecinha deles. Pai, em nome de Jesus, glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Mata eles queimados. Obrigado, Senhor, estão fritando, Deus é tão bom. Olha a cabeça do discípulo. Dá para acreditar? Veja,
Como é que a gente lida com a rejeição e com o fracasso, né? 2 discípulos concluíram. A gente podia rezar para Deus matar queimado, né? Olha, que coisa, gente. Rejeição não vai com a minha cara. Eu estou tão cansado, só queria dormir, não tenho onde dormir. E nesse calor, acaba a energia, o ar não funciona. Como é que a gente lida com essas coisas, né? Jesus, porém, voltou-se, repreendeu-os e fez o quê? Marcou um horário com o padre. Jesus, porém, fez o quê? Aumentou umas gotas no remédio. Jesus, porém, fez o quê? Partiram para outro povoado. Jesus sabia o que queria. Jesus estava resolvido. Jesus tinha alma grande. O que aconteceu nesse dia? Deram para Jesus 2 colheres de sal. Só que esse sal caiu aonde? Num copinho mimado, mesquinho, dolorido, invejoso, que acha que Deus é injusto com ele e bom com o outro, porque não reconhece que o outro dá duro na vida espiritual para estar onde está, enquanto você prefere outras coisas. O sal dos samaritanos não amargou Jesus, por quê? Porque o sal não existe? Existe, não é gostoso ser rejeitado. Eu fiquei com dó de Jesus. Você não ficou com dó de Jesus aqui, gente? Não tinha hotel nessa cidade? Que coisa. Coitado. Devia estar cansado, só queria tomar um banho e dormir. Nem isso teve. Só que esse sal caiu em Jesus. E Jesus não é um copinho. Jesus é um lago. Por isso, o que Jesus fez? Não vamos gastar oração com isso. Meus irmãos, quantas pessoas passam a vida gastando a fé, gastando oração, ao redor e sobre mágoa, ressentimento e passado. Você já reparou isso? Como tem gente que precisa nos pegar pelo braço, nos parar num cantinho para falar de história velha. Já reparou isso? Que coisa! O que Jesus fez? Vamos para outro povoado. Em algum lugar a gente dorme. Alguém quer me ouvir? Não é possível, né? Vamos para frente. Esse ir para frente na vida. Santa Teresinha viveu esse desafio do ir para frente. E ir para frente sem ficar sujando o para frente com a amargura do passado. Porque tem gente que está indo para frente, mas todo lugar que chega precisa contar o passado. Só ir para frente, na misericórdia de Deus. E meus irmãos, acolhamos então a nossa vida. Se ela nos parece simples, comum, entendamos o segredo de Santa Teresinha. Não dizer não para Deus, entendendo que talvez o que Deus me pede, ser comparado a outros, é muito pequeno. Mas para mim é grande. Você tira de letra, mas para mim é difícil. E sim, nos santifiquemos nessas coisas, nos dando por inteiro, com sentimento filial, com senso sobrenatural, né? E nisso nós entramos no céu, quando a gente acolhe e se resolve pela nossa Jerusalém, por aquilo que nos sacrifica, nos custa, mas sem o qual não existe céu.